Nós vamos meditar nessa noite em 7 princípios. Esses 7 princípios são 7 joias, são 7 ferramentas, que elas bem utilizadas nos levarão ao resultado esperado. Todos nós queremos ver a nossa casa salva. Todos nós queremos ver, olha, pai, mãe, irmão, avô, avó, neto, bisneto, trisneto. Nós queremos ver toda a nossa família salva. Nós sonhamos com toda a nossa família no céu. Sonhamos com todos no céu. Isso será possível? Sim. Temos que colaborar para que isso aconteça. Claro, sim. Temos que fazer a nossa parte. Não é só Deus que vai fazer. Nós também vamos fazer. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo de número 30. Atos 16, 30. Diz a palavra de Deus: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma noite, lhes lavou as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, lhes pôs à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: solta aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que fosseis soltos. Agora, pois, sai e ide em paz. Nós sabemos os acontecimentos que relatam esse texto. Nós sabemos que foi por causa de Paulo e Silas terem repreendido um espírito de adivinhação que dava lucro financeiro àquela cidade, a todos os empresários daquela cidade, que foi o motivo de Paulo e Silas serem presos. Entretanto, Deus tinha um propósito, como aquela prisão de Paulo e Silas. Seria a salvação da casa do carcereiro por completo. Diz a Bíblia, você conhece o texto, que à meia-noite Paulo e Silas oravam e de repente houve um terremoto na cadeia e o cárcere tremeu, as correntes se quebraram e todos os presos ficaram livres. E de repente o carcereiro, preocupado com aquela situação, recorre a Paulo e Silas e lhes pergunta: o que hei de fazer para me salvar? Aí veio a resposta de Paulo e Silas para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mas nós notamos, amado, que pelo desenrolar do texto, aquele carcereiro logo agiu. Houve ação do carcereiro para que a salvação chegasse até a sua casa. E baseado nesse acontecimento e baseado naquilo que a Bíblia nos informa a respeito da esperança que devemos manter sempre viva e ativa no nosso coração, na nossa mente, que é a salvação dos nossos familiares, nós entendemos que existem
Princípios que, uma vez praticados esses princípios, poderão muito bem auxiliar na salvação da nossa família. A nossa família, ela pode ser alcançada por Deus através da nossa ação, através do nosso pequeno esforço, através da nossa dedicação e do nosso querer ver a nossa família salva. A propósito, eu pergunto nessa noite, quantos querem ver a família salva? Levante a mão e digam amém. Então diga, eu e a minha casa vamos nos salvar. Notem que aquele carcereiro, ele fez alguma coisa. E a primeira coisa que aquele carcereiro fez, e que serve como princípio, e é o primeiro princípio que devemos praticar para que a nossa família seja salva, é a pregação da palavra. Diz a Bíblia, então lhes pregaram a palavra. Quem pregou a palavra? Paulo e Silas. Pregou a palavra a quem? Ao carcereiro e a todos da casa do carcereiro. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Notamos aqui que a palavra foi pregada em dois ambientes diferentes. A palavra foi pregada no cárcere, na prisão, e a palavra foi pregada na casa do carcereiro. Paulo pregou a palavra para o carcereiro, na prisão. Mas naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, Paulo e Silas foram a convite do carcereiro. Não foram simplesmente porque quiseram ir, eles foram a convite do carcereiro, à casa do carcereiro, e lá eles pregaram a palavra aos familiares do carcereiro, resultando nisso a salvação de toda aquela família naquela noite. Deus pode salvar uma família numa noite, Deus pode salvar uma família em um culto, Deus pode salvar uma família em uma reunião, Deus pode salvar uma família em um aniversário, Deus pode fazer coisas grandes, tremendas, em prol da salvação de uma família, desde que a gente colabore para que isso aconteça. Diga comigo, pregar a palavra é o meio mais importante para a salvação da minha família. Só que essa palavra, ela tem que ser pregada com amor. Ela não pode ser pregada com ofensas. Ela não pode ser pregada com julgamento. Não podemos dizer para uma pessoa, por exemplo, que queremos ganhar para Jesus, olha, se você não vai se converter, vai para o inferno. É a verdade, sim. Mas não é o momento. Se você quer ganhar, então não use de acusação. Não use realmente de ofensa, através da palavra, em nome da verdade. Não, é preciso pregar com sabedoria. É preciso pregar na unção do Espírito, porque quem vai fazer a obra no coração do familiar descrente é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fez a obra no nosso coração. Por isso estamos aqui. Não force a barra para seu marido se converter. Você, esposa que tem marido desconvertido. Não force a barra para que ninguém na sua casa, por força, se converta. Não é assim. É pela pregação da palavra. Quando você não tem habilidade para pregar a palavra, convide alguém, convide seu pastor. É a pessoa mais ideal para pregar a palavra na sua casa, é o seu pastor. São os seus pastores. Ele tem um jeito, ele tem uma unção especial.
Ele sabe como fazer amizade com seu marido descrente. Essa é a verdade. Particularmente, muitos esposos aqui, descrentes, eles têm uma consideração muito grande a mim. E fica muito mais fácil eu entrar com o evangelho lá para o seu marido, se você não tem essa habilidade, do que você fazer por si mesma, irmã. Então preste atenção, tem coisa que a gente faz e não está dando certo. Quando a gente faz uma coisa e não está dando certo, o que é que acontece? Não dá certo porque fez errado. Quer ver uma coisa que não dá certo? As mulheres, olhem para mim aqui. As mulheres. Não convide uma irmã para pregar para o seu marido. Não dá certo. Por mais unção que ela tenha, não dá certo. Ele não vai ouvi-la. Amém? Quem sabe aqui como são os homens? Levante a mão, as mulheres. Quem é que sabe aqui como são os homens? Diga amém. Então, homem é diferente de mulher. Homem é diferente. Homem não gosta de ser ensinado por mulher. Homem não gosta de ser repreendido por mulher. Já ele ouve com mais atenção um homem que tropeça no evangelho, um homem que conta as suas fraquezas. Ele aceita de bom grado. Ele não vai aceitar aquela mulher que se acha santa, demasiadamente santa. É por isso que muitas mulheres não conseguem ganhar o marido, por falta de inteligência espiritual. Não aproxima os maridos dos homens da igreja. Quem deve ganhar homens são os homens. E ninguém vai se converter sem a pregação da palavra. É através da pregação da palavra. Então, as mulheres que estão aqui nesta noite, e os homens, e os filhos, e os pais, observe, a pregação é importante. Não é a crítica, não é a acusação. Então, é importante que, por exemplo, quem tem filhos adolescentes, convide o líder de jovem para pregar para eles. Convide a mocidade para pregar para eles. Mas, às vezes, tem pais que querem ser Deus dentro de casa. Não, nós temos que fazer o papel de sacerdote. E o que é que faz o sacerdote? É levar as causas do povo para Deus. É levar as causas da família para Deus. E não tirar uma de Deus dentro de casa. Diga comigo, diga: Deus não me chamou para ser Deus, mas me escolheu para que eu leve Ele para dentro da minha casa. Quantos estão entendendo? Quem está entendendo aí, diga amém. Então, queridos, é exatamente, sabe, com muita delicadeza, com muito amor, que se prega o evangelho dentro de casa. Não é com agressividade, não é chamando de endemoniado, não é dizendo que vai para o inferno. Não, e quando se trata de marido, a mulher tem que ter mais sabedoria ainda. Aproxima o teu marido dos homens da igreja. Aproxima a mulher. Não distancia, não. Aproxima o teu marido do pastor, que ele tenha uma consideração, tenha uma admiração. Diz assim para ele: olha, eu vou fazer um almoço e vou convidar o pastor. E disse para o pastor: pastor, eu vou fazer um almoço e o senhor aproveita, evangeliza o meu marido. Seja sábia. Quem está entendendo? Quem vai colocar em prática? O negócio só vai funcionar se botar em prática. Amém? Tem filhos adolescentes,
Chama 2, 3 jovens, leva o violão, aquele 2, 3 jovens vai cantar um louvor, 3 louvor, depois vai pregar a palavra para aquele jovem, seu filho, sua filha, que ainda não se converteu. Usa a sabedoria. Sem sabedoria não se ganha a alma. A Bíblia diz que quem ganha a alma é o quê? É o quê? Sábio. Quem ganha a alma é sábio. Precisa-se ter sabedoria. Amém? Olha, eu ganhei um casal num almoço. Num almoço eu ganhei um casal. Camarada tinha vontade de ser crente, mas não sabia como ser crente. Ele era muito meu amigo. A mulher dele me convidou, pastor, vai lá em casa almoçar com a gente e falar de Deus para nós. Olha, os dois eram descrentes. É através da pregação da palavra que as pessoas se convertem. E nessa época, há alguns anos atrás, ele descrente, havia realmente muita galinha de quintal, fizeram uma galinha de quintal a molho pardo. Eu já era crente. E eu disse, meu Deus, e agora? Eu não vou comer essa galinha com sangue. E fiquei enrolando e não comi. Aproveitei e preguei o evangelho baseado no que eu estava vendo na mesa. Baseado no que estava vendo na mesa. Saí dali. Eles se converteram e nunca mais comeram sangue. Amém? Nunca mais comeram sangue. Nunca mais comeram sarapatel, nunca mais com sangue, nunca mais comeram galinha ao molho pardo, nunca mais. Porque a palavra de Deus, ela transforma o coração do homem. Não é a nossa estupidez, a nossa ignorância, as nossas acusações, vai para o inferno. Eu não falei para eles um momento sequer que eles iriam para o inferno. Apenas eu disse, Deus não quer que a gente coma sangue. E eles disseram, como assim? Aí eu expliquei, na Bíblia, expliquei. Falei do plano de salvação e naquela tarde, já saí de lá 3 horas da tarde, cheguei lá 11 da manhã e saí 3 da tarde. Naquelas 4 horas que nós ficamos juntos ali, se converteu o marido, se converteu a esposa, ainda a criança não podia se converter porque era muito criança, e hoje eles estão em Aracaju servindo a Deus. O fato de nós estarmos aqui é para levar salvação às pessoas. Amém? Diga comigo nessa noite, diga, Deus, me dê sabedoria para pregar o evangelho na minha casa, para minha família. Um outro princípio que leva a família a se converter são as células. Isso está mais do que provado. A irmã Selma se converteu na célula. A célula era na casa de Mônica. Ela se converteu lá. Então, a célula é uma porta aberta. Porque a igreja primitiva, ela cresceu tão rapidamente. Numericamente falando, ela avançou de uma maneira extraordinária. Porque diz a Bíblia que de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa, eles faziam células. Célula não é uma invenção da igreja missionária Apacentar e não é uma invenção do pastor Alexandre Almi. É uma invenção dos apóstolos. Foram os apóstolos que realmente criaram as células para salvar as famílias, para que as famílias sejam salvas. Frequente a sua célula e leve alguém da sua família para a célula, quando a célula não é na sua casa. Quando a célula é na sua casa, eu volto a dizer aqui algo interessante. Sabe, planeje o ambiente. Planeje o ambiente. Organize o ambiente.
Faça do ambiente um ambiente mais alegre, mais saudável, mais bonito. Cole faixas, cole versículos bíblicos, bote coisinha linda para decorar o ambiente aonde vai ser a reunião. Para que chamem a atenção. As coisas bonitas chamam a atenção, elas embelezam os olhos da pessoa. Faça da sua célula algo atrativo. Amém? É lá que as pessoas vão se converter. Da sua família, seus amigos, até as pessoas da rua que você mora, vão se converter. Amém? Se a sua célula fica assim, de frente para a porta, é na garagem, abre a garagem para que todo mundo veja, para que todo mundo sinta prazer de entrar, leve seu familiar, leve o seu marido para a célula. Hoje as nossas células são mistas, não é aquela célula só para homens, só para mulheres, só para jovens, não, as nossas células são mistas. Então leva um jovem. Eu tenho aqui falado que é para levar até as crianças. Tem células aqui que tem a participação das crianças e é importante as crianças cantarem lá na célula. Criança não é só para cantar aqui na igreja, não. É para cantar nas células, faz o grupinho lá com as crianças, 3, 4, 5 crianças, dá oportunidade para as crianças, para aquelas crianças que já lê, aquelas crianças que já ora, aquelas crianças que já têm desenvoltura, então dá oportunidade para elas. O pai vai ficar abismado com a ação daquela criança. Olha, meu filhozinho falando do amor de Deus, meu filhozinho pregando o evangelho. Quem está entendendo? Viu? Que a dificuldade quem coloca é a gente. Às vezes a gente pega, sabe, ali a Bíblia, bota debaixo do braço, vai para a célula e não convida, né, não leva o filho adolescente, não leva o filho, mesmo sendo criança, não leva, não chama o esposo. Faz aquele negócio fechado. O evangelho não é fechado. Se o evangelho fosse fechado, gente, ele não estaria sendo pregado todo dia, toda hora, por rádio, televisão e redes sociais. Diga comigo, eu não posso fechar o evangelho, porque o evangelho não é fechado. Amém? E é aquilo, convida teu marido para estar lá na célula, porque olha, vai ter um irmão lá, e aquele irmão vai se aproximar dele. Olha ali, ó, meu nome do teu irmão, Artemisa. Antístenes, não é? Antístenes. Irmão André está lá perto dele. Irmão Lima está lá perto dele. Não ficou aquele negócio, só as mulheres. E isso facilitou ele se converter? Claro, mas é claro, é evidente. Ele começou a fazer amizade com o irmão André, começou a fazer amizade com o irmão Lima, que essa amizade não era assim tão estreita antes, não é verdade? Mas depois do evangelho a amizade estreitou, a amizade ficou mais pelo menos assim, de 8 em 8 dias eu vou estar com meu irmão, de 8 em 8 dias eu vou estar com meu irmão. Facilitou, vai fortalecer, vai servir de ajuda, de amparo espiritual para os 3, vai. Amém? Vocês estão entendendo? Que esses princípios é importante, muito importante. Então é aquilo, está ali o irmão Luiz. O irmão Luiz foi ganho aonde? Na célula. A célula entrou na casa dele. Então a célula é um meio de ganhar almas, é.
Foi através da rede de homens, fazendo células na casa do irmão Luiz. O irmão Luiz também saindo, fazendo amizade com a rede de homens, que o irmão Luiz foi se fortalecendo. O irmão Luiz foi realmente começando a desenvolver. Irmão Pedro começou a desenvolver. Hoje são homens que sobem aqui, prega, fala, anuncia do Evangelho de Deus. Então nós temos que ter entendimento, fazer com que a nossa família ouça o Evangelho. Deixa ela se decidir se quer o Evangelho ou não. Não decida por ninguém. Nada de dizer, esse povo não está querendo nada com Jesus. Então deixa que a pessoa mesma, ela decida. Deixa que ela aceite por livre e espontânea vontade, pela ação do Espírito Santo, ou ela rejeite, é problema dela. Princípio 1, pregar a palavra de Deus com amor. Princípio 2, motivar a participação nas células. Amém? Diga comigo, terça-feira eu vou levar o meu marido para a célula. Aí é um desafio para você, mulher. Amém? É um desafio para você. Levar o seu marido. Ele chegou do trabalho. Inventa assim uma coisa santa. Como, por exemplo, eu gostaria tanto da sua companhia. Qual é a mulher que não gosta da companhia do marido? E qual é o marido que não gosta de ouvir isso da mulher? Gosta de ouvir. Olha, vai comigo, eu gosto tanto da sua companhia, eu não gosto de ir para a célula sozinha. Então eu quero que você me leve, eu quero que você me dê essa segurança, eu quero que você me dê realmente essa proteção. Então comece a chamar, comece a levar, leva o filho adolescente, leva o filho criança, leva a esposa, chama, convida a esposa para a célula. Diga comigo, a célula é um lugar de salvação. Sim ou não? Pois é, contra fatos não há argumento. A célula é um lugar de salvação. Para a sua casa, para a minha casa. Terceiro princípio. Promova eventos evangelísticos. Eu acabei de falar aqui. Promove um almoço, convida o pastor para ir lá na tua casa evangelizar a tua família. Você não está conseguindo, se você não está conseguindo, promove isso. Amém? Olha que coisa interessante. Observe aquilo. Vai ter o aniversário do teu marido, convida a rede de homens. Faz um aniversário especial, convida os homens. Os homens vão abraçar ele, vai chorar com eles, vai falar das fraquezas que todos nós temos, não vai ficar censurando, não vai ficar julgando. Mas a gente coloca um paredão. Não, ele desviou, então não vou chamar mais nenhum irmão aqui não, porque ele desviou, ele não quer nada com o evangelho. É aí que precisa chamar. É aí que precisa motivar a igreja. Aí depois fica murmurando. Mas nenhum homem vem aqui, o pastor não vem aqui, ninguém vem aqui, desviou e ninguém vem aqui. Não é murmurando que se resolve as coisas. É fazendo com inteligência, é fazendo na unção do Espírito que as coisas acontecem. Amém? Quem está entendendo? Quem vai fazer? Isso. Dezembro vem aí, faz alguma coisa lá. Eventos evangelísticos. Faça culto de ações de graça. Faça culto de gratidão por uma bênção recebida, por uma cura recebida, por uma promoção de trabalho. Amém? Algo que leve a palavra evangelística. Aí, não, vou fazer uma campanha de oração.
Aí ora 60 dias, 90 dias, 120 dias, 150 dias e nada resolve. Nada resolve, porque o marido fica ali no quarto ouvindo aquela oração. Deus, converte, ele tem um coração duro. Oh Deus, se ele não se converter, mata ele. Aí, eu vou me converter para Deus me matar? Se é para Deus me matar, eu nunca vou entrar na igreja. Queima, né? Aí, queima esse homem, Deus. Aí o marido diz assim, eu vou naquela igreja nada para eu ser queimado. Tomara que não ouça mesmo. Entendeu? Diga assim, é com inteligência. Fala, igreja, é com inteligência que se ganha almas. Olha Paulo chegou lá, no Areópago, e viu lá um escrito, ao Deus desconhecido. Paulo disse, é esse Deus aí que eu prego. Esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço ele. É ele que eu prego. Pronto. E pregou lá para os filósofos, para os sábios da época. Então, é nesse sentido que Paulo diz assim, eu me fiz de bobo. Paulo não era bobo, coisa nenhuma. Mas ele se fez de bobo para ganhar os bobos, para ganhar aquelas pessoas. E Paulo ganhou a muitos. Diga comigo, é com inteligência que se ganha almas. Diga, não se ganha almas com fanatismo, com inteligência. 4, dê um bom testemunho. O testemunho é importante, gente. É coisa importante. É coisa que abre o céu, é o testemunho. Amém? Dê o testemunho como esposa, dê o testemunho como mãe, dê o testemunho como pai, dê o testemunho como marido. A Bíblia diz, não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito de Deus. Cuide da sua casa. Cuide da sua casa. E cuidar da sua casa está em primeiro lugar. Dê exemplo para os seus filhos, dê exemplo para a sua esposa, dê exemplo de uma vida cristã saudável. Não é aquele exemplo de uma vida cristã atribulada, de uma vida cristã sem valor, sem sabor. Não, é aquela vida alegre, daquele cristão alegre, daquele cristão que passa, enfrenta problemas, mas não desiste. Amém? Todos nós passamos por problemas, por aflições, por momentos que a fé vai lá para cima e momentos que a fé vai lá para baixo. Mas não podemos desistir. Não é assim? É assim ou não? Ou só quem tem algum problema na vida sou eu? Quem passa por algum problema aí, diga amém. Não desista. Dê testemunho de Cristo. É porque está passando por algum problema que vai desistir? É porque está passando por algum problema que vai jogar a toalha, que não vai querer mais conta com Deus? Não. É aí que eu tenho, que perseverar. Aí eu tenho que dizer bem assim, não, eu vou perseverar, eu vou continuar firme na fé, eu vou continuar realmente com a alegria de ser cristão, dando um bom testemunho para que a minha casa veja que o Evangelho está na minha vida. Amém? Diga comigo, Senhor, coloca o Evangelho na minha vida. Se ele estiver na tua vida, se o Evangelho estiver na minha vida, na tua vida, ele entra com muita facilidade na nossa casa. Você entendeu? Claro, o Evangelho em nós, para onde a gente for, nós estamos levando o Evangelho. Eu não estou falando de versículos decorados.
Eu estou falando de vivência da palavra, viver a palavra. Amém? Viva a palavra para o seu marido, dê bom testemunho. Seja aquela mulher que abre a porta do quarto e faz questão que ele ouça aquela oração. Deus abençoe o meu marido, abençoe o trabalho dele, que ele seja promovido no trabalho, que ele seja abençoado. Deus protege ele por onde ele andar, toca no coração dele com a tua palavra. Esse é o tipo de oração que a mulher sábia faz. Amém? É aquela oração que ela faz com a porta do quarto aberta e o marido ouve. E daqui a pouco ele está lá, né? Ela está num quarto porque ela foi orar no quarto do filho, mas deixou a porta aberta já de propósito. Daqui a pouco ele está lá na oração, dizendo amém, chorando. Você não está vendo as lágrimas dele, mas ele está chorando lá. E quando você volta da oração, ele olha para você e aí o semblante já é outro. Mas chega lá, bora orar, incrédulo. Tu nem presta nem para orar, bora orar. Não funciona. E se você já tem um marido crente e ele não quer orar porque está cansado ou coisa assim, tranquila, vá orar. Tranquila, vá orar. Ninguém bebe água sem sede, não é mesmo? Quem é que bebe água sem sede? Ninguém. Então, na hora que ele sentir sede, ele vai orar. Tranquilo. Você entendeu? Não force a barra, não force a barra. Mesmo que o marido já seja crente, não force a barra. Deixe com Deus. Deixe com Deus. Vá lá e ore. Ore em voz alta por ele. Depois terminou a oração, e também pelos filhos. Depois terminou a oração, vá a cada um, dê um abraço, dê um beijo no marido, e assim vai. E o nome de Jesus é glorificado. Amém? Muito bem. O quinto princípio. Motive a sua família a ser discipulada. Motive a sua família a ser discipulada. Se você é uma pessoa que está pregando o evangelho com tranquilidade dentro de casa, está fazendo os eventos evangelísticos, está indo na célula, ou a célula é na sua casa, está dando vida à sua célula, tem um bom testemunho, agora o passo é estimular a sua família ao discipulado. Estimule, fale do discipulado. Comente sobre o discipulado. Diga para o seu marido, olha, o pastor está desejoso em discipular você. Ele quer discipular você. Ele quer dar o conhecimento. Mas para que ele quer me discipular? Para você conhecer a palavra de Deus. Ele não vai lhe obrigar a ser crente, não. Ele quer que você conheça a palavra de Deus. Só isso. Como o Espírito Santo convence, então é quase que impossível a pessoa ser discipulada e não se converter, porque o Espírito Santo vai converter. Amém? Diga comigo, quem é discipulado, aprende. Agora, uma coisa interessante é discipular a palavra. Não é discipular o nosso achismo. Não dá certo, a pessoa não permanece. Se eu for para lá, discipular o meu achismo, aí a pessoa não permanece. Para que ela permaneça em Cristo, ela tem que aprender à luz da palavra. Amém? À luz da palavra. Porque é engano, gente. É engano eu chegar na sua casa e dizer bem assim, aqui tem demônio, e não expulsar. Se eu sou autoridade em Cristo Jesus, e chego na casa de quem quer que seja, e tem um demônio, eu vou expulsar aquele demônio.
Eu não vou dizer que tem. Eu vou expulsar. Eu vou dizer realmente no mundo espiritual, Satanás, você sai daqui hoje. Espírito de enfermidade, espírito de engano, espírito de pobreza, de miséria, seja lá o que for, você sai daqui hoje. Porque eu cheguei aqui e é dado a Jesus Cristo todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. E ele me conferiu autoridade para mandar todos os demônios embora. Amém? A pessoa que não tem condições de expulsar demônio, não abra a boca para dizer que tem demônio na vida dos outros. Se você não tem poder para expulsar, fique calado. Porque não adianta dizer aqui tem demônio e o demônio fica lá. Que você tenha autoridade para expulsar. Não encontro na Bíblia nenhum dos apóstolos dizendo aqui tem demônio. Na casa dos outros, na vida dos outros. Eu encontro os apóstolos, encontro Jesus ordenando os demônios a saírem. Quem entendeu? É isso que o discipulador tem que fazer. E não chegar lá, ficar cozinhando galo, tem demônio, vamos fazer uma campanha, e o demônio não sai, vai para 399 campanhas, e demônio não sai. Jesus não fez campanha nenhuma para expulsar demônio de ninguém. Quem me ouviu aí, diga amém. Os apóstolos não fizeram campanha nenhuma para expulsar demônio de ninguém. É pela autoridade que eles tinham. Eles tinham autoridade e diziam, sai em nome de Jesus. E os demônios saíam e não voltava mais. Aí agora era o processo de discipulado na vida da pessoa. Claro, o discipulado é fundamental. Amém? Sexto. Qual é o sexto princípio? Convidar a participar dos cultos. De hoje a 8, nós vamos iniciar 7 domingos da salvação da família. O tema é, Senhor, salva a minha família. Diga comigo, Senhor, salva a minha família. Diante de tudo que você ouviu, o que é que vai precisar fazer? Convidar os familiares para estar aqui. Como é que eles vão se salvar sem ouvir a palavra? A fé vem pelo ouvir a palavra da pregação de Cristo. Então você vai dizer, olha, é culto da família, vamos para a igreja. O pastor vai fazer 7 cultos pela família. E nós vamos participar. A mulher vai dizer para o marido vai dizer para a mulher, os pais vão dizer para os filhos, olha, vai ter 7 cultos para abençoar a família. Então, eu quero vocês lá, eu quero que vocês me acompanhem. A mulher vai dizer para o marido, bem, eu preciso da sua companhia. Eu preciso que você esteja lá, você faz parte da nossa família e a família vai estar junta para ser abençoada. E nisso o evangelho entra no coração dele, ele se converte. Benihim fala que na primeira vez que ele foi pregar, ele convidou o pai o pai dele incrédulo, não deixava nem ele ir para a igreja, e ele convidou o pai e pregou, e pregou, e pregou. Quando terminou a pregação, ele foi direto para o pai. E aí, pai? Ele disse, meu filho, não era você pregando, não. Porque você nunca falou desse jeito. Você nunca tinha essa habilidade. Era Deus falando através de você. Está vendo? Está vendo? Diga comigo, quem faz a obra é o Espírito. Quem convence é o Espírito. O Espírito convenceu o pai de Benihim de que não era Benihim só que estava ali. Era Benihim e o Espírito Santo. Então, é isso que nós precisamos fazer. E por fim,
O sétimo princípio, esse é fundamental também, não menos importante. Ele é tão importante como os outros. É o jejum e a oração. Amém? Olha, se você é uma pessoa que ora e jejuma pela sua casa, movimenta a sua casa para participar dos cultos, motiva a sua família a ser discipulada, dá um bom testemunho, promove eventos evangelísticos na sua casa, como almoço, aniversário, culto de ação de graça e etc. Você é uma pessoa que participa de células e recebe as células na sua casa e prega a palavra de maneira agradável, pode ter certeza que não ficará um familiar seu que não se converta. Só se ele mesmo não quiser. Amém? Quem entendeu? Quem entendeu, diga amém. Se coloque em pé. Em nome de Jesus.